manchete principal, porque esse é o assunto importante também nessa manhã, que é justamente a prisão do hacker. A polícia prendeu o suspeito por ataque bilionário contra o sistema do Pix. Essa é a notícia deste momento no nosso país e, inclusive, com a dificuldade de a gente entender esse caso, que é complexo, porque ele acontece não de uma maneira física, né? É tudo de maneira virtual, né? Então, há muita dúvida de como que isso aconteceu, quem são os prejudicados, quem são os culpados também de tudo isso. A polícia agiu e a Polícia Civil de São Paulo prendeu um suspeito de envolvimento nesse ataque hacker que desviou uma quantia milionária do sistema de pagamentos do Banco Central. O suspeito é funcionário de uma empresa de tecnologia terceirizada que faz a integração de instituições financeiras com o Pix e outros sistemas de pagamento como TED, DOC e boletos. Ele confessou ter sido aliciado por hackers e que acabou ajudando na invasão do sistema. A invasão hacker aconteceu na madrugada de segunda-feira, mas o Banco Central só foi informado do problema na terça. O ataque desviou cerca de R$ 1 bilhão de recursos mantidos no Banco Central. Foi uma maior fraude do tipo já registrada no Brasil. Pelo menos 6 instituições financeiras foram prejudicadas e elas afirmaram que não houve impacto direto nas contas dos clientes, mas isso tem gerado muita dúvida dos clientes. A infraestrutura do Pix não foi atingida e o sistema segue operando normalmente, e isso é o que diz o Banco Central. Os investigadores do DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, localizaram o suspeito no bairro City Jaraguá, que fica na zona norte de São Paulo. E ele admitiu que compartilhou uma senha com terceiros e colaborou com o acesso indevido ao sistema, o que permitiu, inclusive, a realização das transferências via Pix. Bom, a gente já está em contato neste momento com um advogado que vai nos ajudar a entender. Eu não sei, ele já está disponível com a gente aqui? Acho que já, né? Já está aqui conosco aqui. A gente já está disponível aqui com o nosso advogado que vai nos ajudar a entender essa situação, que é o Durso. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, Josias e a toda a audiência do All News. Vamos lá, doutor Durso, essa é uma questão que causa muita dúvida, muito medo nas pessoas. E a primeira pergunta que vem é quem é que foi roubado exatamente, né? Esse recurso foi desviado. Com a prisão deles, será que eles vão conseguir recuperar esses recursos ou não? Será que eles vão conseguir suspender essas transferências ou não? Quem vai tomar esse prejuízo? Fabiola, sem dúvida nenhuma, o prejuízo são dos bancos. O consumidor não tem que se preocupar. Tem que apenas cobrar para que tenha uma melhora na situação da cibersegurança para que isso não volte a ocorrer, muito menos com as nossas contas. Mas nessa situação, o consumidor só tem que cobrar a melhoria de escolher melhor empresas mais seguras, de sempre evoluir o sistema de cibersegurança, ter redundância no acesso, né? Um funcionário que diz que por receber 15 mil reais empresta uma senha e a quadrilha consegue roubar R$ 1 bilhão. Essa discrepância seria chocante, é chocante. Imagina que teria custado para essa quadrilha 15 mil reais para cometer o maior ataque hacker no Brasil que já aconteceu. Então, tem que melhorar. Agora, com relação do ponto de vista do consumidor, não tem que se preocupar por enquanto, porque esse prejuízo será sim do Banco Central e dos 6 bancos aí anunciados envolvidos, que deverão arcar com o prejuízo e investir também o seu empenho para que se tenha uma resposta rápida e eficiente da polícia, com inclusive os bloqueios dos valores, porque eles estão espalhados por aí, inclusive parte parece que foi convertida em cripto, e precisamos aí agora trabalhar para tentar recuperar pelo menos parte desse dinheirão que foi subtraído. O Banco Central tem alguma culpa, doutor Durso, nessa história? Quer dizer, é alguma falha no sistema do Banco Central que permitiu um ataque como esse? Fabiola, não é uma falha direta de sistemas bancários.
Imagina que uma empresa terceirizada é contratada. Normalmente, é aí que está a ironia desse caso, para evoluir o sistema bancário, para trazer mais segurança, para arrumar os bugs, né, os defeitos, que isso acontece normalmente. E normalmente também o sistema de TI, como ele é muito complexo, ele tem terceirizações. A questão é que nós precisamos sempre procurar, principalmente pelo compliance, pelo due diligence, empresas muito confiáveis, empresas muito rigorosas do ponto de vista da cibersegurança. Só que alguns funcionários têm acessos privilegiados. A questão é que a gente não pode admitir que o funcionário que tem acesso privilegiado se venda por 15 mil reais. Esse funcionário ele não pode se curvar ao crime de maneira alguma. Só que esse risco sempre existe. Então, o que a gente pode cobrar dos bancos é que eles tenham sistemas cada vez mais seguros em que o acesso de um ou mais funcionários precisam sempre ser validado. O acesso tem que ter redundância. Ele pode ver a informação, mas não modificar o sistema. Infelizmente, pelo menos ao que tudo indica, e esse início de investigação, parece que uma questão muito simples foi superada. Por pequenas corrupções ali cometidas pela organização criminosa, eles conseguiram ter um acesso privilegiado e desviar tanto dinheiro. Essa é outra questão. Deveria ter bloqueios de valores específicos, não deixar que uma movimentação tão grande seja feita de maneira tão rápida e de maneira tão simples. Então, tem sim culpa nos agentes envolvidos, mas tem uma lição que fica, que é isso não deverá ou não poderá acontecer novamente, porque eventualmente no futuro poderia afetar contas de consumidores. E aí seria um grande problema. Então, esse ponto que a senhora falou com tanta certeza, né, que os consumidores podem ficar tranquilos que eles não foram afetados, mas as pessoas estão com muitas dúvidas e a transferência foi feita de que conta para que conta nesse sentido, né? Quando o senhor fala que o prejuízo vai ficar com o Banco Central e com essas instituições, não vai ter nenhum prejuízo para o consumidor final, isso já está certo, doutor Durso? Quer dizer, a pessoa que fez uma transferência por Pix, ela não foi afetada, não saiu da conta de nenhum cliente? Isso já é certo nessa investigação? Fabiola, com base no que foi explicado já foi divulgado, é que a conta afetada foi uma conta que é chamada conta reserva, que ela é feita entre os bancos para que tenha compensações, porque o dia inteiro tem um monte de consumidor transferindo dinheiro. Para que não tenha uma transferência imediata entre bancos, eles têm uma conta reserva de compensação que no final fecha o caixa. A conta afetada que foi divulgada teria sido essa conta reserva, que não é de responsabilidade de nenhum consumidor. Mas eu tranquilizo os consumidores, Fabiola, porque mesmo que esse problema tivesse se dado em conta de algum consumidor, que seja bilionário, ou vários consumidores, a responsabilidade é exclusiva do banco. Então, não haveria qualquer dificuldade em que o banco tivesse reconhecido a sua responsabilidade para pagar o consumidor, indenizá-lo e devolver o dinheiro adequadamente o mais rápido possível. E o banco tem caixa para isso, 1 bilhão em determinados bancos não é nada, né? A gente teve, inclusive na época da pandemia, doações de bancos para ajudar a pandemia nesses patamares. Então, não é que o banco vai falir se fizer a compensação. E, do ponto de vista legal, não tem dúvida nenhuma, a responsabilidade é exclusiva, não tem culpa do consumidor, não tem envolvimento do consumidor, a responsabilidade é do banco. Então, mesmo que tivesse afetado contas de consumidores, eu estaria muito tranquilo, porque eu tenho certeza que o banco nem precisaria ser acionado judicialmente para devolver esse dinheiro, ainda mais com a repercussão desse caso e com a cobrança da sociedade por sistemas seguros para que a gente possa confiar o nosso dinheiro em instituições bancárias em nosso país. Ai, é tão bom começar um programa assim ouvindo uma palavra de tranquilidade, né? Porque tava todo mundo aqui já desesperado. Mas eu acho que quando só para a gente poder fazer essa leitura mais tranquila, isso que o senhor está falando, né? É a mesma coisa que a pessoa, quando ela sofre um golpe de maneira individual, entram na conta dela, como já aconteceu, né? Entram na conta dela sem ela ter feito nada, roubam o dinheiro dela lá, ela não tem culpa nenhuma. Facilmente ela consegue esse dinheiro. O próprio banco muitas vezes devolve automaticamente, ele mesmo toma o prejuízo, né? Ou se o banco resistir, qualquer ação ela consegue rever isso. Então, quando a gente está vendo de uma forma mais ampla, como o senhor falou desse ataque, então os clientes podem ficar tranquilos, ele não tem nenhuma responsabilidade, ele não foi ele que provocou isso ou criou alguma insegurança para que a sua conta fosse afetada. Então, acho que ficou bem claro. Vai lá, Josias. Doutor Durso, à sua disposição também.
Tem uma ironia nesse caso, né, doutor Durso? Nós estamos falando aqui de é um ataque cibernético, um ataque hacker, mas se nós formos fazer uma analogia aqui, na prática a Polícia Civil de São Paulo encontrou um gato analógico numa tuba desse ataque cibernético, né? Podia ser, assim como o sujeito vendeu a chave que deu acesso a esse sistema digital que lhes permitiu ali roubar alguma coisa em torno de R$ 1 bilhão, podia ser o funcionário de uma empresa que abrisse a chave e permitisse que o ladrão entrasse numa empresa para roubar fisicamente um cofre, né? Isto muda a natureza do crime, porque nós estávamos falando, a insegurança era maior antes, né? Porque se dizia, bom, se esse sistema é tão frágil que pode ser aberto por um ataque hacker à distância, aí realmente a preocupação é grande. Agora, a preocupação permanece, porque, evidentemente, como o senhor explicou, tem que haver uma sofisticação do sistema, mas parece um roubo mais tradicional do que se imaginava antes, não lhe parece também? Josias, sua analogia está perfeita e o seu exemplo também. É interessante porque quando nós vemos grandes crimes cibernéticos ou crimes cibernéticos muito relevantes no país, eu até me recordo quando teve aquela invasão dos aplicativos de mensagem de figuras públicas, até do antes juiz Sérgio Moro, a primeira análise ou a primeira desconfiança é que tenha sido um crime altamente evoluído, tecnológico, com envolvimento de um sistema super tecnológico, e no fim a gente vai ver que são falhas simples que são aproveitadas por uma quadrilha ou por um criminoso que passou. Então, nesse caso, a mesma coisa, né? O grande problema do crime cibernético, Josias, é que, por exemplo, no crime físico, se um funcionário da empresa entregasse a chave, esses criminosos teriam que se deslocar até a empresa, poderiam ser flagrados ali no momento do crime, para transportar R$ 1 bilhão, haja braço. E isso na internet é muito simplificado, né? Você consegue movimentar altas quantias como números clicados num teclado. Então, esse é o grande problema do crime cibernético. Do ponto de vista legal, o crime normalmente é o mesmo, tá? Nesse caso, furto qualificado, não vejo nenhuma diferença de se fosse um furto na presença real ali, na presença física dos agentes, mas alguns crimes têm qualificadoras ou previsões específicas para aumento de pena quando são cometidos na internet. Nós temos delegacias especializadas, porque o grande problema é a complexidade da investigação e até encontrar o produto do crime, né? Por exemplo, esse dinheiro, porque se ele é transformado em cripto, aí a gente tem outra dificuldade, porque isso é transferido em blockchain, se não vai para corretoras, amanhã simplesmente está num pendrive fora do país, né? R$ 1 bilhão. Então, o transporte, a movimentação, as transferências são super simplificadas. Esse é o grande problema do crime cibernético em comparação ao crime real, né, o crime físico. Mas, normalmente, os crimes previstos desde 1940 no Código Penal são os mesmos aplicados ao ambiente virtual, às vezes com algum aumento de pena, algum agravante, às vezes com novos tipos penais, como, por exemplo, o crime de invasão de dispositivo informático, que provavelmente é um dos crimes também cometidos por essa quadrilha. Mas a regra que se aplica é a lei tradicional para crimes tradicionais aplicados de novas formas, usando esses espaços em ambientes virtuais que, lamentavelmente, criam ferramentas muito simples de transferências de altos valores. Mas a investigação vai apontar exatamente para a gente melhorar e cobrar. Acho que a grande questão é isso, cobrar do Banco Central, do poder público, a evolução e das empresas privadas envolvidas, né, os bancos privados, a evolução cada vez maior desses sistemas de segurança, principalmente os internos, porque, como a Fabiola bem destacou, não teve culpa de ninguém externo, não teve culpa do consumidor, não teve culpa, a culpa foi interna, um problema de infraestrutura dentro do sistema bancário de terceirização de serviço, e isso tem que ter um controle muito mais rigoroso, ao meu ver.